abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. A você também, Bruna. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar. Eu acho que se você puder só baixar um pouquinho para mim aqui, que eu estou muito alto para mim mesmo. Obrigado. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por esse tempo tão especial que podemos ter como igreja diante do Senhor, adorando o Teu nome, lembrando tantas coisas que aconteceram ao longo deste ano nas nossas vidas. Somos gratos, ó Pai, porque realmente vivemos um tempo de colheita. Nós colhemos muitas coisas que estávamos esperando, ó Pai, e entendemos que há um tempo do Senhor para nós como ministério. Há um tempo, Senhor Deus, da colheita que começou ainda mais a se adensar e crescer e encorpar. Mas também nesta manhã e nesta noite eu quero trazer esta palavra do Senhor para nós neste ano, Deus, como um reforço, como uma continuidade, como um alinhamento do que temos visto para a Tua própria glória. Então eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos inspire agora, que o Espírito Santo nos revele, que o Teu Espírito nos conduza a uma posição de fé, a uma posição de determinação, de expectativa no Senhor, para a Tua glória. Fala conosco, fala com meus irmãos, fala com aqueles que vão ver depois no YouTube, aqueles que estão viajando, que todos nós como igreja possamos estar alinhados e unidos em uma palavra, em uma direção, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você que me conhece, você que estava aqui já há mais tempo no ministério, sabe o quanto por muito tempo eu não percebi a importância que há de se trazer uma palavra que seja uma palavra de norte profético para a igreja como um todo, ao longo de um ano. E ao longo dos últimos anos o Senhor vem me mostrando isso como algo que eu posso e devo fazer com Ele, da parte dEle, buscando conselhos, buscando outras pessoas que comentam, que falam, que também têm entendimento no Senhor, para que nós possamos ter algo que nos norteia, algo que nos dirige ao longo desse novo tempo. Na verdade é um novo tempo que se convencionou assim ser, né? Hoje de manhã, quando eu abri aqui aquele tempo de oração antes do culto, eu orei algumas coisas que são paganismo dentro da igreja, paganismo dentro do mundo. Nosso calendário ele é totalmente contrário ao calendário do Senhor, as festas do Senhor. A igreja não celebra o que deveria celebrar, celebra o que não deveria celebrar, mas ainda assim nós temos tido muito mais revelação como igreja, de que Jesus não nasceu no dia 25, de que o Natal, aquele Natal daquele jeito é algo totalmente anticristão, nada bíblico, mas nós podemos sim celebrar que Jesus nasceu, podemos aproveitar esse momento para pregar o Evangelho, e mesmo essa questão de virada de ano, esse início de ano, recebi um material da Cláudia que me impactou, como tem uma atividade espiritual agindo nesse, até no nome de janeiro, que vem de Janos. Isso é algo que a gente vai compartilhar. Entenda, vou falar alguma coisa de restituição, que é a palavra do Senhor para nós nesse ano. O tema, a visão para esse ano é restituição. Então não dá para falar tudo no domingo só. Vou falar um pouco hoje de manhã, um pouco à noite, vai ficar gravado no YouTube. Você que está de manhã, ouça da noite, que vai ser complementar. Quem vier à noite, depois eu vou pedir para assistir essa também. Mas nas quartas-feiras, nas primeiras quartas-feiras, nós vamos orar, nós vamos aprofundar esse conteúdo para que nós possamos compreender o quanto nosso Deus é um Deus de restituição. Então para isso nós precisamos jogar fora o que vem do mundo, o que contamina nosso padrão de pensamento, nossa expectativa, nossa alma. Muitas pessoas depressivas na passagem de ano, porque acham que está todo mundo comemorando o Ano Novo ou o Natal, e só essa pessoa está lá sozinha, ou só ela está com 2, 3 pessoas, só na casa dela que as famílias brigam e só fazem um sorriso para tirar a foto e continuam brigando depois, e todo mundo está feliz. Isso é uma grande mentira. Até porque na verdade nada muda de 31 de dezembro a 1º de janeiro. Se você não decidir mudar, o calendário não vai promover nenhuma mudança na sua vida. Então nós precisamos aprender com o Senhor a contar nossos dias, para alcançar diante dele corações sábios. E sim, nós podemos usar este momento como momento de reflexão, claro que sim. Podemos usar esse momento para planejar coisas com o Senhor, para ouvir a voz dele, para alinhar a nossa vida com ele, para aprender com os erros do passado e olhar para frente numa nova perspectiva, porque o nosso Deus é um Deus de recompensa. Deus é um Deus de recompensa e Deus é um Deus de vingança. E aí quando eu falo isso, tem gente que fica chocado. Deus é um Deus de vingança, Ele fala que Ele é um Deus de vingança, e eu vou explicar isso para você já. Mas o que eu quero começar falando é que, enquanto eu estava meditando, esses últimos dias eu tenho meditado muito sobre esse conteúdo, li muita coisa, muitos textos bíblicos, é um monte de coisa que talvez eu vou gerar um PDF e vou colocar depois no grupo, que fica mais fácil para todo mundo acompanhar ao longo do ano. Mas o fato é que hoje você está aqui neste lugar
você faz parte de uma restituição de Deus na minha vida, seguida de uma outra restituição de Deus na minha vida. A primeira restituição foi meu casamento com a Fúvia 22 anos atrás. Não vou contar a história aqui, mas a nossa oportunidade de casar e de restituir, recomeçar a vida, foi algo de Deus, foi uma grande restituição. E agora, você estar aqui neste ministério, nesta igreja local, é uma restituição de ministério na minha vida e na vida dela. Então, este ministério é um ministério que acredita em restituição e o Senhor trazer coisas que se perderam no passado, coisas que pareciam que não havia mais esperança. O Senhor diz que Ele faz novas todas as coisas. Essa é uma palavra profética do Senhor Jesus acerca do futuro, mas é uma realidade na nossa vida, porque em 2 Coríntios 5,17 nós sabemos isso. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, tudo pode ser renovado e também tudo que se perde pode ser restituído segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então o fato é que restituição é algo tremendo, e o que eu quero acrescentar: nós estamos completando então 10 anos de ministério. No dia do culto de ação de graças aqui, foi exatamente o dia em que a Fúvia e eu dormimos pela primeira vez aqui em Alphaville depois da mudança. E 10 é um número interessante na Bíblia, porque 10 é um número de Deus. A Bíblia fala em números de Deus. Não estou falando de numerologia cabalística, ocultista. Estou falando que o Senhor Deus, o Criador dos números, já falei muitas vezes aqui na igreja, Ele trabalha com os números que Ele criou pela sua própria sabedoria para nos conduzir e nos organizar a vida. Então o fato é que 10 é um número de algo pleno e completo da parte de Deus. Deus deu, por exemplo, 10 mandamentos, não deu 12 mandamentos. Para Deus estabelecer juízo e justiça contra o Egito e tirar o povo de lá, Deus deu 10 pragas, não deu 15, não deu 20. Deus diz que dele são 10%, a 10ª parte é do Senhor. Jesus manifestou uma cura extraordinária, curando 10 leprosos, mostrando uma plenitude de poder sobre aquela enfermidade horrorosa naqueles dias. A parábola da dracma perdida, são 10 dracmas que aquela mulher tinha, e ela foi atrás daquela que se perdeu. É interessante que se perdeu uma de 10 e voltou não leproso, mas curado de 10 também. 10 é um número que Deus trabalha, mas 10 também aparece no livro de Apocalipse, na carta a Esmirna, e que Deus diz, Jesus revela para aquela igreja que ela iria ter 10 dias de tribulação e sairia aprovada do outro lado. Eu quero crer que nesses 10 anos de ministério, nós estamos saindo aprovados para um novo tempo do Senhor, porque é impressionante o que aconteceu até agora. Vocês acompanharam quando nós falamos dos nossos ciclos de agricultura, 7 anos, 9 anos, o Senhor foi cumprindo ao longo do tempo, e nós agora entramos numa etapa mais fortalecidos. Então o fato é que o Senhor, Ele é um Deus que Ele trabalha em ciclos de tempo, Ele é um Deus que Ele trabalha com números, Ele é um Deus que se revela pela sua própria palavra. Então este ano aqui de 2023, nós tivemos um tempo de colheita, tivemos colheitas espirituais. É inegável quanto nos últimos meses do ano nós tivemos colheitas de vidas, colheitas de almas. Não é porque tem uma turma viajando que alguma coisa mudou, muito pelo contrário, o Senhor nos tem acrescentado e nós começaremos ainda mais acelerados para este novo tempo. Mas o texto que eu quero trazer para vocês, que é um texto resumo, como a palavra para esse ano, que vai estar aqui depois na arte, aqui vai trocar esta arte para essa nova arte, é o texto que está ali no profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, em que o Senhor diz, eu vou pegar só uma parte do versículo, porque eu não vou fazer uma exegese do versículo, mas eu quero pegar, restituirei os anos. Essa é a frase que eu quero que você guarde no seu coração profeticamente. Não é pegar o texto todo e aplicar tudo que está escrito, mas é um princípio que eu quero colocar para nós buscarmos. Restituirei os anos. Então o Senhor, Ele não vai nos fazer voltar numa máquina do tempo e nós vamos então reviver o tempo e nós vamos então buscar agora refazer coisas do passado, mas o Senhor que trabalha fora do tempo e da eternidade, Ele pode nos fazer restituir o que se perdeu ao longo dos anos, e Ele pode fazer o tempo ser como que acelerado. A Bíblia fala em remir o tempo, e nós podemos mais rapidamente experimentar coisas da parte de Deus, porque Deus, Ele de novo não trabalha preso no tempo, Ele atua a partir da eternidade, e a eternidade ela toca o tempo, e nós pela fé podemos viver coisas extraordinárias de uma maneira sem precedentes pela fé.
Nós não devemos deixar que a mente nos limite. Para Deus transformar essa situação, Ele precisa de 5 anos. Para isso acontecer, precisa de 10 anos. E precisa de 1 mês. O Senhor faz coisas subitamente. Na Bíblia, há muitos momentos em que Deus fez algo subitamente. Parecia que estava tudo perdido, estavam lá trancados na prisão, Paulo e Silas. Subitamente, Deus mandou um terremoto e saíram da cadeia. Fácil. Pedro estava dormindo e a cabeça dele ia ser cortada na manhã seguinte. Os anjos chegaram, libertaram, saiu andando. Fácil, rapidamente, subitamente. Jesus vai voltar, subitamente Ele vai recolher a sua igreja, subitamente acontecem coisas da parte de Deus na vida das pessoas. E se você parar para pensar, teve dias que você não havia mais esperança e subitamente tocou o telefone, chegou o e-mail, você encontrou alguém, chegou a notícia e Deus transforma todas as coisas subitamente. Assim Deus trabalha. Agora, isso é uma perspectiva de fé. Eu não estou te trazendo um ensino para você começar a pensar. Eu quero que você comece a pensar de acordo com a palavra, mas você precisa abrir o seu coração para você crer que algumas coisas que se perderam na sua vida e que parecem impossíveis de ser restituídas, Deus pode e quer, e se você crer, vai restituir, vai operar, vai manifestar. Mas isso não acontece automaticamente, que eu estou colocando aqui um slide aqui na igreja e nós vamos começar a falar isso. Mas porque você decide abraçar esta palavra, falar, esta é minha, essa é para mim, eu acolho essa palavra no meu coração, vou regar essa palavra no meu coração ao longo dos anos, vou ao longo deste ano, vou perseverar até que o Senhor faça o que eu creio que Ele vai fazer. Até quando? Até que aconteça. Você ouviu o testemunho, levaram anos para essa irmã ter o seu marido batizado. Algumas pessoas às vezes acontece em 1 semana. Cada um tem uma história, cada um Deus trabalha de uma maneira, cada um Deus tem um propósito, e o Deus trabalha no particular e no individual. Você tem uma impressão digital que é só sua, você tem uma íris que é só seu, você tem um código genético que é só seu. Então o que acontece? Você tem uma vida que é só sua. Subiu a arte aqui, glória a Deus, em grande estilo, mudando a arte ao longo da pregação, está sensacional o negócio. Essa é a visão que eu quero que você abrace no seu coração e guarde no seu coração ao longo desse ano. Mas então, o nosso Deus, Ele é um Deus de... Por que a gente pode crer em restituição? Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça, mas Ele não nos trata segundo merecemos. Sabe por quê? Se Ele fosse nos dar o que nós merecemos, nós iríamos todos ser jogados para os quintos dos infernos em grande estilo. Isso é o que nós merecemos. Mas Jesus nos salvou em Jesus Cristo, se nós cremos nele. Não são todas as pessoas salvas, mas aqueles que entregam a vida a Cristo, esses são salvos. E agora que nós somos salvos, Deus também quer transformar a nossa vida, vai abençoar a nossa existência, não vai nos tratar segundo o que nós merecemos, mas Ele também vai nos corrigir, muitas vezes como um pai amoroso, e Ele também muitas vezes vai nos confrontar para uma mudança de atitude, mas Ele vai também nos cuidar ao longo da vida. Então Ele trabalha na nossa vida com recompensa e também Ele manifesta vingança. Ele trabalha com recompensa como? A Bíblia nos ensina acerca de galardões, já falei muitas vezes aqui. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, Deus nos retribui. Quando nós dizimamos e ofertamos pela fé, o Senhor nos retribui. E é mais do que merecíamos, mais do que deveríamos receber, mais muitas vezes do que nós imaginávamos Deus faz, como nesse dia que a Fúvia quase caiu da cadeira com a bênção que entrou, que ela precisou de 2 óculos. Então veja, o Senhor trabalha conosco com recompensa, e recompensa é uma bênção. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, a palavra dele abençoadora se cumpre para a glória dele. Mas ainda assim, Ele não nos trata como nós merecemos. Por quê? A Bíblia fala, Paulo fala em Efésios 2,10, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, Ele vai nos recompensar pelas boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andemos nelas. Ele preparou as boas obras. Aí Ele nos deu dons, e as boas obras que Ele nos dá para fazermos estão de acordo com os dons, ou talentos, ou capacidades que Ele nos deu. Aí Ele envia o Espírito Santo vai nos convencer a decidir sair da preguiça, sair da alienação, e falar, eu preciso, então eu vou usar o dom pelo Espírito Santo nas boas obras que Ele preparou para que eu ande nelas. E aí quando eu chego eu faço tudo isso, o que Ele faz? Não fez mais que a tua obrigação. Ele poderia falar, mas Ele faz o quê? Há uma recompensa para você.
há um galardão para você. Não é tremendo isso, como o Senhor faz? É que nem o dia dos pais, né? Que o pai dá o dinheiro para o filho pequeno comprar o presente para ele, fica feliz porque ganhou o presente com o dinheiro que deu, com o filho que ele mesmo fez. Deus nos trata assim. Mas Ele não nos trata como merecemos, porque muitas vezes nós extrapolamos do nosso direito de desobedecer, de transgredir, de não estar sensíveis à vontade do Senhor, e Ele vai nos mandando palavra de confronto, presta atenção, volta para os caminhos, olha, organiza a sua vida. Ele manda avisos antes de nos corrigir mesmo. Muitas vezes Ele nos manda oportunidades de voltarmos para trás. Então a recompensa, essa é uma outra recompensa, que Ele não nos trata de fato como merecemos, mas Ele nos trata segundo a sua bondade, graça e misericórdia. Mas por outro lado, Ele é um Deus da vingança. E quando Ele diz para a gente que nós não devemos vingar-nos uns dos outros, Ele está falando algo muito sério, porque muitas vezes é pregado como se o crente fosse ser um cara muito bobão, que apanha de todo mundo e não acontece nada. Muito pelo contrário, o crente entrega o seu direito de reagir, confiando que o Senhor é o Deus que toma a sua vingança na mão, quando o crente confia que Ele fará justiça. Porque o que Deus nos fala para fazer acerca de quem nos ofende, maldiz e persegue? Orar, abençoar por eles. Por quê? Porque Deus diz, minha é a vingança, eu retribuirei. E nós ficamos chocados. Talvez você fique chocado. Como que Deus é um Deus de vingança? Deus é um Deus bom. Ele é um Deus bom. E Ele é um Deus justo. E Ele é bom porque a justiça dEle é no limite da transgressão. Quando você lê olho por olho, dente por dente na lei, todo mundo acha isso uma coisa horrorosa, mas isso é uma bênção. Porque o que está dizendo ali na lei? Se alguém deu um soco no teu olho, não você, de outra pessoa, a retribuição é um soco no olho. Não é para quebrar a cara e o nariz na vingança, porque a vingança com raiva normalmente é maior do que a ofensa. Dente por dente, se alguém quebrou o dente num soco, o soco tem que ser no dente, não é para quebrar toda a boca, o maxilar e o queixo. Mas nos filmes que a gente vê, nós somos todos insuflados a uma vingança totalmente incompatível com a ofensa. Na verdade, no filme, quando o cara ofendido, já falei isso algumas vezes, porque realmente sofreu uma coisa horrorosa, geralmente com a esposa, com a filha, uma coisa bem assim, horrorosa, para você ficar com raiva no filme, aí o cara vai, e para ele chegar no vilão, ele mata 548 pessoas. E quando ele vai matar o vilão, ele coloca numa máquina de moer carne em picadinho, e todo mundo vibra, yes! Yes, nada, foi um absurdo de desproporcional a vingança humana. E nós temos sido insuflados e contaminados com uma ira que a qualquer momento explode uma ira, porque nós queremos fazer justiça contra os ofensores, justiça contra... É o Senhor que faz justiça, porque isso aqui não é justiça, isso aqui é uma retribuição muito maior para aplacar a minha fúria contra alguma coisa que me irritou. Então a vingança é do Senhor. Então o Senhor espera que a gente entregue a vingança para Ele, porque Ele é um Deus de vingança e de retribuição. Eu na minha vida já vi situações em que eu peguei a vingança para mim e não foi tão legal, embora eu possa ter ficado satisfeito em algum momento, não foi satisfatório. Mas eu tive situações que eu entreguei para Deus, e Deus vingou algumas situações na minha vida de uma maneira tão tremenda. A Bíblia fala que, o mundo fala que a vingança é um prato que se come frio, não é isso? Já ouviram essa? A Bíblia fala que a vingança é um prato que você come numa mesa preparada pelo próprio Senhor, na presença dos seus adversários. É impressionante como o Senhor trabalha dessa forma. Mas se você não entender que Deus é um Deus de recompensa e de retribuição e de vingança, você não vai poder crer que Ele é um Deus de restituição. Então você precisa ter certeza que Deus cuida da sua vida, Ele está te recompensando por coisas que você tem feito, não só na eternidade, como o que nós fazemos na vida diária. O Senhor nos dá coisas muito além do que pensamos. Nós muitas vezes somos muito mais agradecidos e honrados por pessoas do que podíamos imaginar, porque Deus se agrada quando nós fazemos a vontade dEle, porque você se torna coparticipante da obra dEle na vida de pessoas. Você ora por alguém, a pessoa é abençoada, a pessoa vem e quase que vem te agradecer. Por quê? Porque confunde o autor da bênção com o veículo da bênção. E muitas vezes as pessoas se alegram conosco como se nós tivéssemos feito alguma coisa de nós mesmos, e nós temos sempre que saber que não é de nós mesmos, mas é dele através de nós.
Mas Ele nos permite sermos chapiscados da glória que é liberada quando Ele decide abençoar alguém. Aquela pessoa que você leva a Cristo, ela sempre vai lembrar de você. Quem orou com você para receber Jesus vai lembrar da sua vida para sempre. Aquela pessoa que Deus usou na sua vida para te dar um conselho que mudou a sua história, você sempre vai guardar. Quem te deu palavras importantes, quem foi influenciador no seu ministério, glória a Deus que somos participantes da glória de Deus. Isso é uma recompensa, uma alegria que Deus permite ter quando nós decidimos ser instrumento na vida dEle. Mas nós temos sempre que lembrar que a glória é dEle, a glória não é nossa, não somos nós, mas é Ele em nós, é Ele através de nós. Mas então a recompensa de fazer a obra, Deus nos permite viver aqui, mas também nos permite principalmente receber na eternidade, e essa é a que interessa. Então Deus, Ele é um Deus de retribuição, Ele é um Deus de recompensa, e Ele é um Deus de vingança. Tudo bem até aqui? Está claro isso? Fundamento. Agora, ao longo da nossa vida, muitos de nós perdemos coisas, muitos de nós quebramos, muitos de nós perdemos relacionamentos, muitos de nós somos roubados e prejudicados. Muitos de nós recebemos consequências de coisas erradas que nós fizemos. Muitos de nós sofremos consequências de estarmos associados com pessoas erradas ao longo de momentos da vida. E todas essas situações, eu poderia colocar outras, mas você já entendeu a ideia. Todas essas situações geraram perdas na nossa vida. Sim ou não? E muitas delas parecem o seguinte: nunca mais vai dar para acertar essa. E algumas delas é até uma bênção que nunca mais dê para voltar. Eu não queria voltar, estou feliz no meu casamento. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem coisas atrás que seria legal ter restituição. Se não exatamente da coisa em si, ou com a pessoa em si, do conceito que envolve. É uma bênção eu ter um casamento restituído. É uma bênção eu ter um ministério restituído. Tudo isso é uma grande alegria. Então eu não queria ficar do jeito que estava. Glória a Deus por isso. Mas existem coisas na minha vida ao longo do tempo que eu preciso muito que me seja restituído. Tem coisas na minha vida que me fazem muita falta e que eu creio que Deus está operando e vai operar. E eu quero que você possa também ter esperança de restituição de coisas que se perderam, porque as coisas que se perdem, elas não perdem contra a vontade do Senhor. O diabo não chegou para bater a tua carteira, para entrar na tua casa, roubar todas as tuas coisas, como se Deus estivesse olhando para um outro 2 bilhões de pessoas para o outro lado do mundo, e puxa vida, eu esqueci do Haroldo aqui, cara, eu estava aqui olhando esse monte de gente aqui, desculpa, eu não vi o que aconteceu, eu sinto muito, né? Você entende, né? Não, isso não acontece da parte de Deus. Deus permite que aconteça. O que você perdeu, Deus permitiu que acontecesse para a glória dEle, para trabalhar em você, para gerar transformações na sua vida, que se você decidisse se sujeitar, seriam poderosamente transformadas ao longo do tempo, num tempo de restituição. Ele vai restituir quando Ele completar a obra que Ele está fazendo na sua vida, usando aquela situação que não é a vontade dEle, faz parte do cenário de vida onde você e eu nos metemos muitas vezes, e Ele vai transformar aquilo em algo que é bênção na sua vida, bênção na sua casa, bênção no seu ministério, bênção na sua maneira de pensar, bênção na sua maneira de ver e conhecer quem Ele é. Que a única maneira de experimentar é Ele permitir perdas, é Ele permitir dores, é Ele permitir dificuldades, para mudar a cabeça com o tipo de pessoas que fazem parte da tua turma, para você mudar o tipo de pessoas que você põe dentro da sua casa, para você mudar o tipo de pessoas com as quais você se associa, para mudar o tipo de pessoas as quais você ouve pregar a Bíblia de uma maneira distorcida, para você orar mais antes de tomar decisões, para você realmente buscar direção e conselho no Senhor antes de tomar passos. Então todas as perdas e dores das nossas vidas, elas têm um propósito de bênção da parte de Deus ao longo do tempo, e Ele não vai restituir antes da hora, antes dele acabar a obra que Ele está realizando. Mas o que acontece é que muito crente não entende isso e joga a toalha, e alguns amaldiçoam a Deus e vão embora.
Outros brigam com o pastor e vão embora. Outros desistem e não perseveram porque não tem uma palavra de visão. De visão, bem claro que eu estou falando. Uma palavra visionária, uma palavra de revelação. Não abrem o coração para que Deus possa trazer esperança no meio da adversidade. Porque eu tenho tratado uma figura assim, eu faço uma régua aqui. Então daqui para baixo é tudo o que tem no mundo. E aqui então são as coisas mais altas, mais caras e mais difíceis da nossa vida do mundo, nesse limite aqui. E aquelas que a gente olha e fala, é muito difícil isso aqui acontecer. A gente quase que acha que Deus não é poderoso para nos dar esse tipo de coisa, porque é muito alto, é muito caro, é muito complexo, é muito difícil. A gente não fala que Deus não pode, porque a gente é crente. Mas no fundo, se a gente olhar e falar, eu acho que essa aí, eu acho que nem Deus pode fazer. Eu sei que você nunca falou isso, mas tem gente que fala. Eu sei que você nunca pensou isso, mas isso passa no pensamento do coração. E aí o que Deus fala? Chama Paulo e diz, aquele que o seu próprio filho não poupou, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Ele deu Jesus. Se ele deu Jesus por você, qualquer coisa que você precise nessa vida é troco de pão do céu. É troco de pão do céu. Porque o que era mais caro, mais precioso, Ele deu. Ele deu Jesus. Como não vai dar o que nós precisamos? Como não vai trabalhar em nós através das nossas dificuldades? Como não vai operar os milagres? Mas, o que nós precisamos fazer? Crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê. Tudo, tem um crente aqui, tudo é possível ao que crê. Agora, muitos confundem pensamento positivo gospel, desejo de que tudo fique bem, confundem com fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, não é fé, é um desejo do seu coração. Mas a fé é baseada nas promessas. A fé é baseada no ensino, a fé é baseada no caráter de Deus, a fé é baseada no propósito de Deus ao longo da nossa vida, a fé é baseada no desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus e como nós aprofundamos saber quem Ele é para crer para coisas maiores. Nós começamos exercendo fé com coisas menores e vamos crescendo, vamos sendo transformados de glória em glória até que nós atinjamos a estatura de um varão perfeito diante do Senhor. Somos transformados, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. O Senhor nos quer levar para um crescimento de fé, para crer em coisas maiores. Então nós precisamos decidir, confiar e crer no Senhor, que Deus é um Deus de restituição. Restituição. Eu queria um monte de coisa para falar, mas eu precisava fundamentar, porque senão fica aquelas palavras vazias de vai dar tudo certo, e aleluia, e glória a Deus, e dá uma oferta gigante, e recebe a sua bênção, que vai ser assim. E isso não é palavra. Isso pode ser um desejo de um pregador que crê, mas se não tem palavra, não tem expectativa de fé. Mas se tem palavra, tem expectativa de milagre. Expectativa de milagre. E eu estou então liberando sobre a igreja uma palavra de restituição para este ano. Eu quero que você se permita ser transformado na sua maneira de pensar, de coisas que se perderam, que são impossíveis. Deus tem restituição para você, porque na palavra tem fundamento para isso. Era muita coisa, eu vou falar algumas ao longo das quartas-feiras, mas eu quero trazer uma para você sair daqui hoje com algo para você se apegar. Eu tenho aqui até o significado das palavras em hebraico. Eu podia fazer um monte de coisa, mas eu quero, é gostoso quando eu vou pregando que o Senhor vai mudando, mas eu quero compartilhar com você esse texto. Então, primeiro você guarde isso aqui. O Senhor vai restituir os anos. Só que Ele falou para o povo dele. E Ele fez. Zacarias 9:12 é o que eu mais gostaria de firmar na sua memória
como um texto secundário. Porque a fé, ela precisa gerar esperança. A esperança é aquilo que nós fazemos do momento em que nós ouvimos uma palavra de fé e nós vamos operando em fé até que a fé nos traga aquilo que nós cremos que Deus disse que faria. Você entende isso? Então este espaço de tempo entre a palavra de fé e entre recebermos o que foi prometido ou o que nós cremos é a esperança. A esperança, ela trabalha num momento em que muitas vezes nós estamos então em provação. A Bíblia fala que, meus irmãos, Tiago, meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança, ela é uma expressão de esperança que Paulo fala no texto de Romanos. Eu vou falar de memória, depois eu ponho o texto. Mas também há uma necessidade de sermos aprovados na esperança, fortalecidos na esperança. Enquanto esperamos, o Senhor está trabalhando em nós, e esta é a etapa que nós precisamos ter fundamento de o que estamos esperando. Se você está esperando numa palavra de um pastor, ou até mesmo de um profeta, você está talvez em maus lençóis. Mas se você está esperando na palavra de Deus que veio do pastor, na palavra de Deus que veio do profeta, você pode ter certeza de receber como algo que é seu, algo que já lhe está dado, porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Mas o que esse texto diz, pode voltar aqui por favor, o Zacarias, entendeu? Voltai à fortaleza. E aqui a palavra é quase como se fosse uma masmorra de uma prisão. Ó presos da esperança. O que isso significa? Enquanto você crer que Deus vai fazer alguma coisa, você tem que estar tão preso na esperança de que Deus está preparando aquilo que Ele disse que vai te entregar, que você é como se estivesse preso numa masmorra da qual você não pode sair. Eu não posso sair deste lugar. Por quê? Porque eu estou esperando aquilo que eu creio que Deus tem de restituição para a minha vida. Eu sou prisioneiro da esperança. Eu estou preso neste lugar. Eu estou preso nessa palavra. Eu estou preso neste texto. Eu estou preso nessa expectativa. Eu estou preso nessa visão. Eu não saio deste lugar até que venha o habeas corpus, até que venha o advogado, Jesus Cristo, o advogado, fala: pode sair, porque hoje o Senhor restitui em dobro aquilo que você estava esperando pela fé nesse tempo que você estava preso nessa palavra, em nome de Jesus. Esse tempo de mudança de ano é um bom momento para você fazer uma avaliação da sua vida. Por muitos anos, antes a gente voltar a fazer passagem de ano na igreja, Fulvio e eu, a gente passava passagem de ano sozinhos, sempre nós dois. E nós passávamos escrevendo coisas, passávamos orando, passávamos buscando direção de Deus, passávamos sonhando de Deus. Naquela época a gente sonhava que no ministério que a gente tinha, a reunião que a gente tinha, pudesse ter 30 pessoas. Era o sonho que a gente tinha naquela época. E o Senhor respondeu de uma maneira muito maior do que nós pensávamos. Nós chegamos a colocar uma vez, teve a igreja de onde eu era, fizeram um quadro profético, foi muito interessante. E eu tenho um quadro profético que nós fizemos com colagens, com montagens. É uma coisa que a gente precisa organizar, mas tem que ter um preparo para fazer como igreja. Acho que nesse próximo ano a gente pode pensar em alguma coisa assim. Mas entre várias coisas que a gente colou lá, tinha lá uma casa de Alphaville. Nós nunca imaginamos morar em Alphaville, mas naquele momento nós colocamos aquela visão. E Deus se move por visão. É por isso que o inferno coloca as pessoas para morar num prédio do lado do outro, que o máximo que tem de visão é 10 metros do vizinho. E não consegue ver no horizonte, não consegue. Por isso quando a gente vai para a praia ou para o campo, que a gente olha mais longe, a gente descansa. Mas não é só que a gente descansa, a gente aumenta a perspectiva. Quando Deus foi trazer Abraão para repassar a promessa, tirou Abraão da tenda, que ele só estava vendo 4 paredes de tecido. Olha as estrelas. Visão é algo que nos conduz aonde Deus quer nos conduzir.
Então a palavra de Deus é um livro que fala de visão, que fala de enxergar longe, que fala de sair do que é comum e do que é óbvio para o que é maior. A restituição que você precisa para a sua vida, ela passa por você ter a visão de que Deus vai restaurar e você ficar prisioneiro da promessa. Meu querido, minha querida, nesses dias, senta uma hora com calma. Se é marido e mulher, façam juntos, filho, você sozinho na sua casa, pouco importa se ninguém é crente, só você é. Você precisa escrever o que você entende que você está esperando, que te foi roubado, o que você perdeu. Você precisa entender o que aconteceu naquela situação. Por que você perdeu a esperança? Por que você perdeu aquela situação, aquele lugar, aquele carro, aquele dinheiro, aquele relacionamento, aquele ministério? O que se perdeu na sua vida? Se você não tem isso muito claro, você está esperando alguma coisa, é qualquer coisa, é uma coisa sem forma e vazia. E quando alguma coisa sem forma e vazia, o Senhor vem e diz, haja luz. Qual é a sua frustração do passado que te prende? Que você não precisa nem pensar muito. Se eu falo o que você perdeu, você rapidamente já pensou. Esse é um ótimo começo. Mas tem mais coisas. Se essas coisas ficarem sem forma e vazia no seu coração, escondidos na sua memória, não dá para ter esperança. Mas se você traz a luz da palavra, e se você se aliança conosco, que vamos neste ano orar por restituição, aí você vai saber por aquilo que você está orando. Muitas pessoas esperaram colheita no ano passado, sem semear. Não colheram. Ou talvez colheram o que nós como igreja colhemos e pegaram carona e surfaram. Outras pessoas colheram muitas coisas neste ano que passou. Então nós precisamos aliançar como igreja e andar juntos, olhando para a mesma direção. A palavra que eu estou te dando é, este é um ano de restituição. Se você não souber o que você quer restituído, você não vai receber nada. Você está entendendo isso? Mas, se nós nos aliançarmos, nós vamos perseverar juntos nesse ano. Muitos vão receber logo de cara. Talvez já em janeiro, alguns ao longo do tempo, alguns um pouco mais adiante. Deus tem um tempo para cada um, mas nós temos que nos tornar prisioneiros da esperança. Nós temos que esperar até que o Senhor quem nos restitui é o Senhor, através de quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Vocês estão entendendo isso? Estamos juntos nessa? Em nome de Jesus. Pessoal que está em casa também, em nome de Jesus. Pessoal que está viajando, vou colocar no grupo depois uma ênfase para assistir, porque essa é a primeira palavra, e ela vai se complementar com a palavra de hoje à noite, no jantar. Então, são duas partes. Eu tenho algumas coisas que eu quero compartilhar nas quartas-feiras, porque na Bíblia tem restituição de casamento, na Bíblia tem restituição de ministério, tem textos com vários princípios de restituição, que é muito mais ensino. Hoje eu queria quebrar esta oposição de incredulidade, para gerar em você um coração de fé, uma expectativa de fé. E isso só vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra, textos de palavra. E nós vamos colher em nome de Jesus. Se você crê nisso, fique de pé. Vamos orar. Mesmo que você não creia, fica de pé junto. Pelo menos você pega um pouquinho de fé de alguém que está do seu lado. Porque eu quero de novo. Eu quero orar essa oração que eu orei no começo, no meu período de oração, antes de começar o culto. Eu quero declarar isso, eu já declarei isso sobre a igreja. Eu quero declarar isso com vocês, concordando agora, porque agora tem mais gente da igreja, para que os demais sejam beneficiados por essa oração. Eu quero que você preste atenção comigo. Eu vou colocar depois por escrito no grupo, no PDF que eu estou preparando, mas é uma oração profética para esse tempo. Eu quero dizer o seguinte: os efeitos em nossas vidas de toda a consagração feita no calendário no qual nascemos e vivemos, e queremos cada dia mais, rejeitamos os efeitos em nossas vidas de toda a consagração feita no calendário no qual nascemos e vivemos, e queremos cada dia mais ter revelação do calendário bíblico e profético que é associado ao sistema do céu. Sabemos que a passagem de ano não significa necessariamente nada para ninguém, mas cremos que podemos usar esse dia como uma data memorial para propor e decidir mudanças em nossas vidas segundo a palavra do Senhor e diante dele. Para que possamos propor e decidir, para que possamos aprender
e contar nossos dias na terra e alcançar corações sábios, segundo a sua palavra, registrada no Salmo 90, versículo 12, Salmo de Moisés. Rejeitamos a depressão e a frustração que assola muitas pessoas nesses dias e a tristeza da impressão que vem da mentira de que todos os demais estão felizes e celebrando. Rejeitamos o gasto desenfreado e a ação do espírito de dívidas que atua nesses dias. Rejeitamos a prisão dos que vivem no passado, tentando impedir a cada um de avançar. Decidimos crer e confiar que o Senhor é o Senhor e Criador do tempo, e Ele está no nosso futuro, e por esse motivo sabemos que estaremos seguros nele em qualquer circunstância. Rejeitamos gastar nossas sementes de início do ano equivocadamente, pelo contrário, semearemos no Senhor e no seu reino e prosperaremos neste novo ciclo de tempo. Rejeitamos a influência do paganismo disfarçado em nosso meio, quer entendamos plenamente, quer não, mas nós santificamos ao Senhor todos os nossos dias, em especial esses dias de final e de início de ano, que são dias comuns, mas decidimos os santificar em dias proféticos, como decidimos crer. Somos livres da cultura desse mundo e viveremos cada dia mais a cultura do reino de Deus para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou postar isso no grupo ao longo dessa semana. E se tem uma medida boa para você tomar, é decidir esse ano, pelo menos, ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias. É o básico do básico do básico. Mas diante desse entendimento da virada de ano, eu vou falar sobre isso na quarta-feira um pouco a mais. Eu quero te convidar para domingo que vem fazer uma oferta especial, uma oferta de primícia de começo de ano, porque é uma atividade espiritual para roubar as pessoas no começo do ano, porque gastam tudo no Natal, tudo no Ano Novo, tudo não sei o que, já sai endividado no cartão, e as sementes que deveriam ser semeadas em Deus, são entregues para o sistema pagão do mundo, de quebrar todo mundo, para todo mundo já começar endividado no banco ao longo desse ano, porque tudo vem em janeiro, IPTU, IPVA, matrículas, uniformes, um monte de coisa, então é para roubar no início, para as pessoas passarem o ano angustiado. Mas se nós começamos a entender isso, e nós decidimos mudar esse jogo, então uma oferta que a gente faz com entendimento no começo do ano civil, que não é o ano profético, que não é o ano de Deus, mas nós transformamos em ano profético de consagração, já que é um novo tempo, pode ser uma maneira de fazer algo diferente nesse ano, e de começar a mudarmos uma cultura nossa para os próximos tempos adiante de nós. Então, o fim do ano e essas festas têm sido muito contaminadas, mas nós vamos rejeitar a contaminação e vamos consagrar o Senhor e vamos trazer algo novo para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Vamos adorar. Depois, você que veio de manhã, assista a palavra da noite, por favor, para você também estar alinhado, porque eu vou completar à noite o conteúdo. E venha quartas-feiras, você estiver em São Paulo, venha nas quartas-feiras, vamos orar juntos, vamos entender isso, em nome de Jesus.